se enfrentaram neste domingo. Antes de discutir o jogo aqui, mas é que toma uma proporção. A arbitragem foi bem nesse jogo? A gente vai falar da arbitragem também, mas vamos falar do jogo primeiro. A arbitragem foi bem? Não. Mais um. Nós vamos criar uma vinheta. Eu vou plagiar um grande amigo da televisão. Me ajuda. Me ajuda aí. Nós vamos criar uma vinheta, eu vou chamar Chama o Simon. Chama o Simon. Sérgio Sete Câmara. Presidente do Galo, estou muito triste. Quem não estaria com essa virada? Faltou tudo, principalmente competência. PVC, faltou competência a quem, segundo o Sérgio Câmara? Bom, ele tem que... Como é que você entende? Eu acho que faltou competência do Atlético também. Faltou competência da arbitragem? Faltou. Mas faltou do... O Vitor fez 2 defesas extraordinárias. Ou seja, o Vasco podia ter feito 2-1 antes. É claro que você pode discutir, o Simon vai discutir o lance do pênalti, mas se não fosse o Vitor, podia ser 2-1 mais cedo. Então, acho que o Atlético virou um pouquinho o fio depois de perder para o Cruzeiro. Acho até que tem um aspecto psicológico que pode se explicar. Mas o cara é profissional, o time tem que andar para frente. O Atlético jogou pessimamente na quarta-feira contra o São Lourenço. E hoje, de novo, não jogou bem. O Vasco teve mais posse de bola, o Vasco teve mais chance de gol, o Vasco teve a chance de fazer 2-1 mais cedo. E quem jogou bem no Atlético, bem, foi o Vitor. Acho que o Blanco está ganhando o lugar. Hoje, o Thiago Largue mudou o posicionamento do meio campo, né? Ele adiantou o Elias jogou como meia mais ofensivo, como jogava na Ponte Preta de 2008, vice-campeão paulista. O Luan jogou quase de segundo volante. Ele puxou o Otero da esquerda para o lado direito, o Casares ele abriu do lado esquerdo, mas isso não funcionou para o Atlético jogar bem. A minha opinião é simples. Só um segundo, Nós estamos com as imagens aí, o Vasco venceu o Atlético por 2-1. Eu pedi um minutinho, nem isso para o Edmundo e para o Zinho, porque eu vou pedir imagem aqui do estúdio. Vimos aí os lances. Tá fácil aí colocar Foi Instagram ou foi Twitter do presidente do Galo? Tá fácil para colocar mais uma vez? Estou muito triste, Sérgio Sete Câmara, presidente do Atlético. Estou muito triste, presta atenção, Zinho e Edmundo. Quem não estaria com essa virada? Faltou tudo, principalmente competência. Perguntei primeiro para o PVC que disse, pode ser arbitragem, mas tem questão do elenco também. Edmundo e Zinho, como jogadores de futebol, fazendo parte do elenco, como é que vocês... Eu vou ser curto e grosso. Diga, você já entendeu a pergunta? Já entendi. Para mim, ele não quis dizer nada sobre a arbitragem. Para mim, ele quis dizer em relação ao time do Atlético, que para mim foi muito nítido. O Atlético, tecnicamente, é superior ao Vasco, mas faltou ao Atlético hoje competência para matar o jogo, organização e alma. Olhando o jogo, sofá da minha casa, torcendo, lógico, pro Vasco. Para mim era muito claro que o Vasco ia virar. Um time com garra, com brilho, com vontade, com disposição. E do outro lado, um Atlético apático. Para mim é isso que resume o jogo. Coloca o Zinho neste quadro que eu estou aqui. Zinho, tá ali, ó. Como é que fica o jogador? Eu vou ler e interpretar para você. Faltou tudo, principalmente competência. O jogador vai ficar chateado, mas tem que aceitar porque faltou mesmo competência dos atletas. Mas os jogadores também podem perguntar para o presidente sobre o treinador, que até hoje é interino ou é o treinador, né? O Thiago Largue. Hoje a gente não... Eu acho que esse é um grande problema também. Eu fiz o jogo do Atlético meio de semana, jogou muito mal contra o São Lourenço. Ele hoje mudou o time... não de nomes de atletas, né? Entrou o Gustavo Blanco, que ficou no banco no jogo de quarta-feira, no lugar do Adilson, que ele entrou. O Gustavo Blanco é um jogador mais técnico, ele até deu mais qualidade, mas marca menos. E ele adiantou o Elias e trouxe o Luan para o meio. O Luan funciona muito bem aberto pela direita, voltando para marcar, porque ele é um jogador de grupo, tático, mais ou menos como o Romero é no Corinthians, até que ele falou que é o grande ídolo dele, o Romero. E o Otero, que vinha jogando bem pelo lado direito, ele jogou, do lado esquerdo, ele jogou ele pro lado direito. E o Casares, que estava jogando centralizado, foi pro lado esquerdo. Ele mexeu
no posicionamento dos jogadores, né? E isso traz uma insegurança também para o time. O time ainda não tem um padrão definido de jogo. Isso passa também pelo presidente definir se o Thiago Largue é o treinador principal do Atlético Mineiro, se ele que vai comandar o grupo mesmo, e isso traz uma instabilidade. O Vasco, como o Edmundo falou, foi superior o jogo todo, né? Tomou conta do jogo, foi muito mais ousado. O Atlético fez o gol no primeiro, logo no início do jogo, um gol do Otero que ele até escorrega. Acho até que foi não sei, pode ficar chateado o torcedor, mas acho falha do Martim. Porque o Otero até escorrega, o Martim um pouco adiantado, baita de um goleiro, mas acho que até falhou. E depois o Atlético se omitiu, só se defendeu. Pela grandeza do Atlético Mineiro, pelos jogadores que tem, falta mais personalidade, falta mais. O próprio treinador também dá um padrão de jogo para esse time. E passa pelo presidente também. Tá. PVC, tem um cara aqui nas redes sociais que está sendo muito cobrado, um jogador do Atlético. Vou mostrar a imagem para você, falar a respeito dessa imagem e, claro, você democraticamente pode abranger toda a equipe. Roger Guedes carrega a bola para o campo de ataque, toca de calcanhar, o Vasco da Gama vai para o contra-ataque, faz a transição, vai para cima e olha o que acontece. Pênalti. Cobrança muito grande em cima do Roger Guedes. O Abel Braga parece que quer o Roger Guedes, né? Desde janeiro. Pro time do Fluminense. O Abel quer o Roger Guedes desde janeiro, naquela negociação que envolvia o Scarpa. O Guedes, no primeiro momento, não quis ir. Depois ele até aceitou ir. E aí acabou que o Scarpa, na justiça, ganhou o direito de sair. Não vai eliminar. E o Guedes ficou no Palmeiras. E aí foi pro Atlético Mineiro. O Guedes começou muito bem, ele tem que pensar, eu acho que ele não pode ser crucificado pelo pênalti, porque você perde a bola aqui na frente, mas depois tem todo o campo para recuperar a bola. Mas ele tem que ser criticado pelo momento da carreira dele. Ele tem que pensar sobre o momento da carreira dele. Ele é um jogador que tem muito bom potencial, não é jogador de seleção brasileira. Mas foi bem displicente, né? Foi displicente. Eu concordo, só estou dizendo, ele não é culpa dele o pênalti. Eu acho que ele tem que pensar sobre o que está acontecendo com ele. 2 anos atrás, ele era a sensação do futebol brasileiro. Era a grande revelação do Campeonato Brasileiro de 2016 no primeiro turno. 2 anos atrás, o momento dele era aquele jogo Palmeiras 4, Grêmio 3, que ele arrebentou com o jogo, fez aquele gol de pucheta, gol espetacular. 2 anos depois, o Palmeiras não quer, o Fluminense ele não quer, não acerta, vai para o Atlético, tem uma oportunidade enorme no Atlético, não consegue ser titular, aí é displicente numa jogada como essa, a torcida tá pegando no pé, não é porque... Se ele estivesse jogando bem todo o jogo e ele erra uma jogada, ainda que displicente, ninguém ia pegar no pé como pegou hoje. O que está acontecendo é o acúmulo de coisas. E é 1 ano e meio de acúmulo, sobre isso é que o Guedes tem que pensar. Falazinho. Não, eu ia falar, ó, se você prestar atenção, displicente o Roger Guedes, ele não vem jogando bem, quando ele entra, não entra bem, mas olha o posicionamento do time do Atlético. Só também tem 2 jogadores do Vasco no ataque, só 2. E assim, aí você vê uma desorganização, 2 blocos na saída de contra-ataque. A movimentação, o primeiro lance ele erra, ele tem que tocar logo essa bola quando o jogador parte ali. Ele não toca, aí ele traz pro meio, os 3 vão pro lado esquerdo. Bagunçado o time, desorganizado. Né? Ele foi mal, displicente, o Roger Guedes não tem jogado bem, tem que rever a carreira dele, você tem razão, mas o time do Atlético está desorganizado. Tomou um gol de empate e se desorganizou. Você vê, ó, 2 blocos. Quando rouba a bola é uma ligação direta, já pega um contra-ataque. Passa por uma organização de time também. Para mim foi pênalti, é um time sem alma e desorganizado. Para mim ficou muito nítido, com bons jogadores, excelentes jogadores. Né? Aí eu tiro a culpa do presidente, porque ele dá o elenco, né? Mas ele tem que definir o treinador. O menino, até menino, porque tem 36 anos, né? 37 anos, me parece. Bom profissional, mas ele precisa ter pulso. Ele precisa ter pulso e organizar bem esse time. Me pareceu um time sem vontade, sem disposição, sem alma. E o Vasco foi melhor o tempo todo. E não desiste. O Vasco é um time que terceira derrota consecutiva do Atlético, Edmundo. Então tá certo o presidente?
Tá certo o presidente. Tá certo o presidente no que disse? 50%. Ele não tem que falar. Eu acho que o presidente não tem que se manifestar pelo Twitter nesse caso. Mas o PVC ele tem uma torcida grande atrás dele cobrando. Tudo bem, mas... Entendeu? Eu acho que o manifesto dele também não é nada demais, não tem nada de direto. Porque faltou competência mesmo. Desabafo também. Por que a gente pode dizer... Porque ele tem a liturgia E o presidente não? Porque ele tem a liturgia do cargo. Então eu acho que sim, cabe ao presidente, se ele achar que faltou competência à arbitragem, ele faz uma manifestação, faz um ofício e leva a CBF. Se ele achou que faltou competência ao time, ele entra no vestiário na medida correta, que não é para xingar daqui para baixo, e fala com os jogadores o que ele acha que está faltando. Está faltando comprometimento, está faltando vergonha na cara, está faltando o que quer que seja que ele acha que está faltando. Agora, quando a postura do presidente, ao meu ver, não é vir ao Twitter para fazer um desabafo, como se fosse um cara qualquer que está fazendo um Twitter do dia a dia, para falar sobre, como se fosse um torcedor. Ele não é um torcedor, ele é um presidente de clube. Não, meu ponto de vista. Tá. Não, mas é um ponto de vista seu que vale. Simon, arbitragem, algum registro desse jogo? O ex-presidente aí até que se referiu dos jogadores. Tinha um outro presidente do Atlético Mineiro que ia sobrar para arbitragem. Ele ia falar horrores da arbitragem. Quem? O Calil? Ele ia jogar para cima da arbitragem. Mas o... Foi pênalti, Simon? Não foi pênalti. Não, pra mim não foi pênalti. Não foi pênalti? Esse não foi pênalti. Tá? Tu tá mantendo teu critério. Disse que foi pênalti naquele do Diego. No Diego foi pênalti também. Não foi, pelo menos tu tá sendo criterioso. Errado, mas criterioso. O critério tu tem o mesmo. Não foi pênalti, Não foi pênalti, é um contra-ataque rápido. O André Freitas de Castro, um jogo dificílimo de ser arbitrado. Tá? Ele tá longe, ele tá aí, ó, perto da jogada, e para ele buscar o contra-ataque demora um pouco, ele não aparece nem no vídeo. Essa bola é enfiada pro Rildo, aí como vocês falaram, são 6 jogadores contra 2. Tá? O Rildo dá o tapa na frente, o Brenner dá o bote, mas não pega a bola, não pega o pé. O árbitro arrebentou o Roger Guedes. Não toca no... Aí também não, né? Cada um Como não? Cada um com a sua carga, né? Agora o árbitro é responsável por essa puxotada aí do Roger Guedes, pelo amor de Deus. Mas assim, se ele não dá o pênalti, não acontece nada. Ia salvar o Roger Guedes da besteira. Mas o Roger Guedes também não faz bobagem, o árbitro também não faz. Mas enfim, né? Então foi um jogo difícil, mas na minha opinião não houve o pênalti.